Olá, boa noite. Que alegria poder estar perto, ainda que distante de todos vocês. Queria saudar a todos que estão nos acompanhando agora no presencial, no virtual, no espiritual, rogando aos bons espíritos proteção para todos os trabalhos da noite e também de dar minhas felicitações pelos 70 anos de existência da Mansão do Caminho, agradecendo aos queridos Divaldo, tio Nilson, toda a equipe de colaboradores que tem se dedicado para manter essa obra do bem viva, exercitando as duas asas da evolução, oferecendo educação e amor aos necessitados. Muito boa noite. Muito obrigado, Jussara. Então, agora nós vamos passar a palavra a Divaldo para proferir a nossa palestra, a abertura do dia de hoje. Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela Web TV, nossos votos de muita paz. Com certeza, já nos ocorreu perguntar por que ocorrem coisas tão inesperadas em nossa vida. Estabelecemos um programa, traçamos as linhas básicas, começamos a vivê-las e, de repente, tudo se modifica e os resultados são aqueles que antes não havíamos pensado. Diante das tragédias que nos acontecem, diante das coisas gloriosas, este é um dos capítulos mais difíceis para a psicologia. E na mesma abrangência, muitas vezes olhamos uma pessoa e temos a ideia de que nos é muito familiar. E outra que convive conosco, com quem dialogamos, apresenta-se-nos em caráter estranho e, por mais nos esforcemos, temos dificuldade na afetividade, na aceitação. É outro capítulo muito difícil para a interpretação psicológica. Os psicólogos da primeira hora estabeleceram na França que nós vivenciamos vários aspectos existenciais. E um deles foi denominado o déjà vu, o déjà senti, o déjà recordé, em que o indivíduo parecia estar revendo, reouvindo, reconvivendo. A isso o Espiritismo deu o nome de reencarnação. E a teoria do déjà vu passou a ser uma fonte de experiências para constatarmos a área imensa da mediunidade. Outras vezes, nós programamos uma existência na base correta, com a pessoa ideal, na hora certa, e tudo resulta de maneira impensada, muito desagradável, ou favoravelmente, mas de uma maneira não esperada. Vejamos um caso. Era o dia do casamento. O rapaz era filho único, a moça também filha única. A mãe do rapaz residia numa cidade do interior. Ele residia em Nova York. Estava programando a sua vida com um grande êxito e o casamento fazia parte da sua trajetória para uma existência feliz. Distribuídos os convites, marcada a data do casamento no campo, em uma propriedade especial para atos dessa natureza, a mãe do rapaz estava dominada por uma felicidade ímpar. Afinal, o seu filho chegara à idade adulta, ia casar-se com uma moça muito bela,
e de procedência genética muito honrada. À tarde, antes que a moça se fosse preparar, a senhora foi apresentada pelo filho e ela notou uma mancha estranha no braço direito da sua futura nora. Era como se algo lhe houvesse queimado uma pequena região e uma gordura posteriormente lhe foi passada. Ela ficou impressionada. Não era a primeira vez que ela havia visto aquele sinal. Despediu-se da moça e ficou impressionada. Sabia que a moça vinha de um casal social muito conhecido, pessoas honradas, mas aquele sinal no braço da jovem era algo desnorteador. Ela nunca vira antes, senão em uma criança. De imediato, ela pediu licença à família e pediu ao casal uma entrevista muito significativa. O casal aqueceu. Ela, então, aproximou-se e perguntou: a criança é filha biológica de vocês? E pegou o casal de surpresa. Percebeu que o casal teve dificuldade de responder com naturalidade. Pelo contrário, houve um silêncio muito demorado. Ela insistiu: eu gostaria de saber se essa moça que se vai casar com meu filho é filha biológica dos senhores. Depois de algum constrangimento, a senhora disse: não, não é. Não é nossa filha biológica. E esse é o segredo dos mais graves da nossa vida. Faz 20 anos, nós estávamos retornando de uma viagem de férias e em nossa fazenda, aqui numa das cidades do interior de Nova York, ao cair da tarde, apareceu uma menina que estava perdida. Ela dizia que os seus pais trouxeram-na para um piquenique e ela saiu caminhando e perdeu-se. Nós não tivemos dúvida, acolhemos-la de imediato. Comunicamos à polícia, colocamos sua fotografia nos jornais e nunca apareceu qualquer pessoa ligada a essa criança. Nós, que havíamos perdido uma filha, ficamos profundamente sensibilizados. E, em homenagem à nossa filha, nós recorremos à lei e adotamos como nossa verdadeira filha. Ela estava mais ou menos na idade em que nossa filhinha havia falecido. Em verdade, ela é mais do que uma filha biológica, mas não é a nossa filha genética. Mas por que a senhora pergunta isto? A mãe do rapaz explicou. Porque eu, depois de casada, experimentei um duro golpe. Saí para fazer um piquenique com meu marido e minha filha de 4 anos. E aquele piquenique foi uma tragédia. Meu marido afogou-se na lagoa e a criança desapareceu. Deve ter sido raptada. Nunca soubemos notícia. Mas essa criança, que agora é a minha futura nora, não pode casar-se com meu filho, porque ela é irmã dele. Ela é a minha filha que se perdeu naquela tarde inovidável. E este sinal é sinal do braço da minha filha. Eu tenho fotografias do bracinho dela com esta mancha.
Quando ela nasceu, é como se houvesse tido uma queimadura. E como ficava muito feia, próxima ao cotovelo, nós tentamos remover através de cirurgia. Mas vários cirurgiões nos tiraram a ideia. E agora, depois de 20 anos, eu encontro a minha filha. A dor de tantos anos de saudade é difícil de ser configurada. E o casal ficou tomado de choque. Porque, olhando bem a menina, a moça, era a face da estranha que dizia ser sua mãe. O constrangimento foi geral. Estava praticamente na hora de preparar-se, de vestir-se. Alguns convidados mais apressados já estavam chegando ao hotel, à fazenda, mas recorreram ao juiz e houve a suspensão natural do casamento. Uma tristeza imensa. E ela dizia, e agora? Se ele é meu irmão, eu o amo, mas não é um amor de irmão. É o amor de uma jovem por um homem. Que situação lamentável. Mas por que você não denunciou antes? Porque antes eu não a vi, não vi o sinal. Nesse ínterim, chegou o rapaz. E a notícia já se espalhara. A situação muito desagradável estava correndo lábios e emoções. Mas quando ele soube, ele pareceu não dar muita importância. E todos acreditaram que ele era um leviano, porque antes ele não sabia que ela era sua irmã biológica. Mas agora sim, ele sabia. E seria muito desagradável ser o marido da sua própria irmã. Ele era um jovem ideal, moderno, faz uns 10 anos este fato. Resolveu que as duas famílias se reunissem numa sala à parte para estabelecer como levar adiante a questão. Convidou também o senhor juiz. E ali, diante de todos, ele disse, pretendo casar-me. Seja ela minha irmã, não seja minha irmã. Mas, acima de tudo, eu quero dizer que ela não é a minha irmã. Porque eu não sou filho da minha mãe. Eu sou seu filho adotivo. É verdade ou não? E a senhora ficou profundamente embaraçada. Na viuvez, na perda da criança, ela ficou desesperada. Procurou durante anos, até que um dia, uma amiga que morava em Chicago lhe apresentou uma criança de 6 anos, cujos pais haviam tido uma morte muito violenta e ele estava muito traumatizado. Como a amiga sabia que ela havia nascido para ser mãe, tinha certeza de que o jovem seria muito bem orientado e passaria a ser seu filho. Ela foi a cartório e registrou como filho biológico. Então, o casamento pôde ser levado adiante. E mais tarde, durante a semana, o juiz exigiu teste de DNA que davam absolutamente exato da menina, da nora para a sogra, e do rapaz não havia resposta no DNA de nenhum deles. Era um estranho. Então, como é que pode? Ele, filho adotivo, era filha adotiva, dos mesmos indivíduos, e virem casar-se. A vida tem esses panoramas muito, muito inesperados. Quando eu estive na Índia, contei aqui há alguns dias, e o menino se apresentou dizendo que era meu filho de outra reencarnação, Tamil. Eu achei curioso
Mas, apesar das minhas convicções espíritas, eu não me deixei ludibriar pela emoção, pela consciência. E guardei dele uma suave emoção, sem maior vínculo de afetividade. Depois de 20 anos, eu viria encontrá-lo na Universidade de Londres. Ele presente, como eu narrei, em uma conferência nossa, fazendo advocacia na Universidade de Londres, aos auspícios de uma professora aposentada de Nova Delhi, a quem ele recorrera 20 anos atrás para ler o Evangelho segundo o Espiritismo que eu lhe havia dado. E a senhora Gupta, entrou comigo em contato naquela oportunidade. Desses 20 anos mantivemos uma correspondência, para mim um pouco difícil, porque não falo inglês. E ele pedia muito para voltar à Índia, como se a Índia fosse aqui do sul da Bahia. E perdi os detalhes da sua vida. Mas, ao reencontrá-lo em Londres, tantos anos depois, eu já deveria estar com 60 anos, e ele com 26, 27, algo pareceu acontecer dentro de mim. E o sonho recorrente que eu tinha confirmou-me que Tamil havia sido um filho biológico de uma minha existência na qual eu me houvera suicidado no dia 4 de abril de 1794. Passamos a ter uma correspondência mais viva. E aquele sonho recorrente que eu tinha de que estava envolvido numa política e, de repente, alguém me roubava um filho. O menino era de tez muito escura, o cabelo muito liso. E, desesperado, eu saía em uma floresta em volta de uma aldeia procurando meu filho. E, de repente, eu escutava um choro. Quando estava próximo que ia pegar, eu acordava. Esse sonho recorrente me perturbou por mais de 2 anos. Até que eu aprendi uma técnica que havia lido antes em um folheto de psicologia popular. Para os sonhos recorrentes, quando a gente acordar, há uma terapêutica. É o inconsciente revelando parte de uma história que está gravada em nosso perispírito. O que fazer? A gente acorda assustado, suarento, de acordo com o tipo do sonho, então deve lembrar-se do final. No meu caso, era quando eu me abaixava para pegar, aí eu acordava e não via a criança. Mais adiante eu cheguei a ver um pouco. A técnica consiste em a gente deita-se, ou continua deitado, coloca no consciente a cena final. Eu tenho um amigo que era sempre perseguido por um touro vermelho e fez terapia médica, psiquiátrica, sem qualquer resultado. E eu lhe ensinei a técnica. A psicanálise explica muito bem essa perseguição de um touro, principalmente vermelho, mas não era o caso dele. E ele fez, e hoje está um cidadão saudável, mas no meu caso. Então eu me via dobrando e tomando a criança, comecei agora a construir o que eu gostaria de sonhar e que deveria estar incerto na minha vida íntima. E descobria a pessoa, dialogava, e ao imaginar este continuado do sonho recorrente, um mês mais ou menos depois, eu consegui, no sonho, desmanchar aquele embrulho em que estava a criancinha muito enrolada e ver Tamil com o rosto de hoje. E agora que o inconsciente me revelou, ficou muito fácil.
E numa oportunidade posterior, fazendo uma experiência mediúnica, eu consegui, no desdobramento da personalidade, reencontrá-lo. Agora, na atualidade. E nessa atualidade ele me dizia que tomou conhecimento da minha vida atual, leu algumas biografias em inglês e achou que deveria ser advogado para cuidar de crianças abandonadas na Índia. E falar sobre crianças abandonadas na Índia é quase um absurdo, porque é um número muito expressivo. E ele achou interessante porque, disse, ele trazia no íntimo o interesse profundo de se dedicar a uma obra social que tivesse por objetivo atender aos necessitados infantis. Passaram-se os anos. E faz 3 anos, um ministro de Estado brasileiro, através de uma pessoa muito amiga, fez uma carta dizendo que um dos prêmios Nobel da Índia desejava visitar-nos e ter um relacionamento conosco. Esse senhor estava no Brasil pela 3ª vez. E era a 3ª vez que ele vinha a Brasília. E ao saber da nossa obra social, ele gostaria de vir a Salvador especialmente para tomar conhecimento e para levar a sua obra adiante. Esse homem era um cidadão comum. E, de repente, na sua aldeia, as meninas de 12 anos eram encaminhadas para um mercado no qual eram leiloadas para casamentos precoces. E era um verdadeiro absurdo. Depois, isso se transformou num crime, porque começaram a raptar meninas para esses casamentos absurdos. Homens idosos, com uma boa posição social e econômica, elegiam a criança, porque uma menina de 12 anos, 14 anos, na pré-adolescência é uma criança, casasse legalmente com elas. E então, ele se interessou e passou a defender dos pais que vendiam essas crianças. E, de uma vez, ele conseguiu salvar 84. A sua obra cresceu, ele foi preso por uma quadrilha que vivia exatamente disso, e empreendeu uma campanha de socorro, como outras que existem na Índia, para salvar e colocar nas leis uma proibição, uma ilegalidade para esse tipo absurdo de matrimônio. Então ele esteve aqui conosco, aqui na sala, falou com tradução de um dos nossos ministros de Estado. E depois eu conversei com ele sobre Tamil. E ele me disse, o senhor não vai acreditar. Abriu a carteira e tirou uma foto atual de Tamil, que é um dos seus auxiliares. Então vejamos que volta dá a vida para nos colocar ao lado de pessoas queridas, de pessoas antipáticas, pessoas difíceis, pessoas problemas. Então, a reencarnação é o nosso livro em branco que teremos que escrever a história da nossa atual existência. Mas uma parte desse livro está escrita até a metade. É a história da nossa vida anterior, que na atual se caracteriza pela continuidade dos fatos. Qual é a proposta evangélica? Não reaja contra o mal. Haja, atue, não revide mal por mal, para não ser tão mal
quanto aquele que lhe deseja o mal. Desculpe sempre. Há sempre razões que nos escapam. Diariamente escrevemos páginas tão curiosas da vida, que são processos reencarnatórios que estão finando. E vamos observar que, graças ao conceito reencarnacionista, estamos aqui na Terra para ser felizes. Eu estou muito triste. Morreu meu ser querido. É uma razão para estar muito triste, porque a saudade é a presença de um ser ausente e é a ausência de um ser presente, escreveu o poeta inglês Stevenson. Mas não é porque o ser amado viajou para casa que nós vamos ficar infelizes. Saudosos, sim. Não merecemos, por esta ou aquela razão, a continuidade desta benção, mas ficamos na terra para adornar-nos de virtudes, para modificarmos os nossos débitos e programarmos uma vida feliz. Então voltamos ao Evangelho de Jesus, ao mandamento maior, ao amor e à base da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Passemos agora à parte de perguntas. Muito bem, então vamos agora para nossas perguntas e respostas, diretamente lá com a Jussara. A Jussara está em Nova York. Ela é presidente da Federação Espírita Americana e é secretária do Conselho Espírita Internacional, que é o SEI. É economista, tem um MBA em Finanças e também trabalha numa instituição como diretora, uma instituição, creio que é brasileira, né, Jussara? Que cuida da saúde de crianças, né? Muito bem. Então, agora, vamos fazer a primeira pergunta para a Jussara. Jussara, como é possível me comunicar com um ente querido que desencarnou? A nossa conexão com os seres amados nunca termina. Isso é uma das bênçãos que nós recebemos e aprendemos com a doutrina espírita, que a vida continua e que, acima de tudo, os nossos afetos continuam pela eternidade e podem cada vez mais se fortalecer. Mas, como nós sabemos, a mediunidade, que também é um fato, é uma presença, né, nas questões de espiritismo, no nosso aprendizado. Aliás, com tudo isso, com essa mediunidade é que começou todo esse processo das mesas girantes, a qual levou o nosso codificador ao trabalho que realizou para justamente nos trazer todas essas orientações do plano espiritual. Nós compreendemos que, apesar de todos sermos médiuns, conforme nos coloca Kardec em O Livro dos Médiuns, nós não necessariamente temos ou apresentamos aquela mediunidade ostensiva. Então, não temos, às vezes, a lembrança, principalmente quando encontramos com eles nos momentos dos desprendimentos. Temos que lembrar que o fato de eles estarem invisíveis não significa que eles estão ausentes. E nós, particularmente, aconselharíamos a não buscar diretamente essas comunicações. Muitas vezes, por causa da nossa saudade, nós vamos em busca da mediunidade que é trivializada e não necessariamente praticada da forma como deveria ser, e vamos receber, assim, mensagens, mas que não necessariamente vêm dos nossos seres queridos. Então, a melhor forma da nossa comunicação com esses seres queridos é continuar enviando a eles o nosso amor, desejando a eles que continuem nesse caminho de evolução que também eles têm no plano espiritual, como nós aqui, e dizendo até breve, porque o reencontro seguramente se fará quando tivermos esses laços de amor fortalecidos. Muito obrigado pela sua resposta.
Divaldo, é uma pergunta de Priscila. De que maneira podemos contribuir para com os portadores de autismo? A família poderá contribuir decisivamente, porque no diagnóstico recebe informações de como tratar o paciente autista. Lembrando que ele não está na linha do chamado estado normal, de maneira especial e cuidadosa, atende a criança conforme as suas necessidades e não conforme os padrões que nós, pais ou mestres, queremos. O autista tem uma necessidade especial. Ele tem vários ângulos da personalidade que estão com dificuldade cerebral. E então ele é normal, sem ser exatamente ajustado aos padrões do que nós chamamos normalidade. Invariavelmente, o autista detesta zoada, qualquer bulha, qualquer gritaria, detesta a carícia. Ele não tem uma afetividade como os indivíduos que se acreditam normais. A sua afetividade é feita de uma forma especial. Se ele quer uma coisa, ele é dócil, mas o seu interior não participa dessa docilidade. A sua afetividade é muito superficial, mas também não é uma afetividade de ódio, não guarda ódios, não guarda nos seus sentimentos, isso genericamente, porque cada caso é um caso, aquilo que ele tem como uma vingança, não tem memória para o humor, não entende muitas vezes quando nós formamos imagens. Por exemplo, eu tenho um amigo autista e aos 18 anos, já era um homem, ele disse: Divaldo, você conhece fulana? Minha amiga não conhece? Eu conheço, claro. Ela veio dizer que eu sou um gatão. Você imagina que absurdo me chamar de gato. Eu disse: mas é um gato, eu expliquei. E ele não aceitou em absoluto. A sua mente não aceitava essas colocações afetivas, literárias, capazes de nos beneficiar. Então, como ajudar? Tendo paciência. Não esperando que as suas respostas sejam aquilo que nos agrada. Lembrando que o autista tem necessidade de ser agradado primeiro. Mas o autista não é esquizofrênico, genericamente. Ele pode ter uma expressão esquizoide, e aquele pode ser um esquizofrênico autista, mas dificilmente um autista esquizofrênico. Nós, então, necessitamos tratar de uma maneira especial. Ele é sempre isolacionista, gosta de ficar a sós, detesta companhias. Então, nós podemos ajudar compreendendo, não forçando ele a ter uma reação chamada de normalidade. Genericamente é isso. Jussara, a pergunta de Silvia diz o seguinte: como deve ser feito o uso da água fluidificada? Olá, Silvia. Essa é uma das práticas que nós temos e aconselhamos até, muitos centros espíritas utilizam dessa água fluidificada, né, como maneira de nós, assim, podermos receber o auxílio do plano espiritual. Normalmente, nós temos a prática de realizarmos o evangelho em nosso lar, né, que é aquele momento de união da família, aonde nós convidamos os familiares, os amigos que possam estar presentes
para realizarem a oração e terem aquele momento, aquele encontro, que é um momento de encontro espiritual da família, para que nós possamos realizar essas trocas de emoção, das nossas preocupações. Hoje em dia, na vida que levamos, tão poucos são esses momentos que nós compartilhamos com os nossos familiares, aqueles que vivem debaixo do mesmo teto. Então, a prática, normalmente, é nós realizarmos essas orações, não só em benefício do nosso lar, mas da nossa comunidade, de todo o plano espiritual que nos rodeia, e, ao mesmo tempo, termos, assim, um copo com água ou a garrafa, pedindo aos irmãos espirituais que possam prover naquele momento, já que a água tem a possibilidade de reter esse magnetismo, de reter esses fluidos que os espíritos podem realmente dispor, para que contribua para o nosso bem-estar físico e muitas vezes, inclusive, impactar nos nossos aspectos emocionais. Então, o momento é de oração e rogativa em prece aos irmãos espirituais. Sempre lembrando que quando nós fazemos a prece, já abrimos assim os nossos canais de receptividade para os irmãos espirituais, não há necessidade nem tampouco da própria água para que eles possam atuar em nós e nos auxiliarem. Mas é uma prática que também utilizamos. Obrigado, Jussara. Divaldo, como podemos superar os vícios sexuais? Só a mudança de pensamento é suficiente? Vivemos uma cultura visual e uma cultura imensamente provocativa. Manter a vista diante daquilo que provoca emoções é natural que nos exige mais esforço e sacrifício do que manter uma vida pura do que desconhecemos. A melhor técnica é achar que nós somos animais sexuais, que é um fenômeno biológico, e disciplinar a nossa capacidade de relacionamento. Porque o grave não é o exercício do sexo, é o desvio das suas funções básicas. É estabelecido que a monogamia é ainda o melhor processo de educação sexual. Nós temos, no entanto, religiões que demonstram ser a poligamia a melhor forma de atender às suas necessidades. Quais necessidades? O polígamo, como o indivíduo que tem apenas um parceiro, tem hábitos, e esses hábitos devem ser morigerados. Eu devo comer as alimentações básicas e, nos intervalos, o lanche. Mas outros há que comem por desequilíbrio, por prazer, por falta de objetivo na vida. Então, o que faz? Faz dieta. Mas, lamentavelmente, somos sempre mais gordos do que magros, apesar de sermos uma sociedade que passa fome. Na questão sexual, é a mente. E nós colocamos na mente, graças às religiões, que o ato sexual é um ato pecaminoso. Desde há mais de 1800 anos, o cristianismo católico estabeleceu que a castidade era básica para a verdadeira evolução. E há na história da Igreja um santo que era um jovem egípcio, e ele herdou da família uma propriedade muito grande, mas era muito cristão. E certo dia, quando estava aos 15 anos, ele viu uma jovem escrava que usava apenas saia, tirando água no poço, e vendo-lhe o busto, ele começou a sentir delírio mental pelas emoções do que se falava do indivíduo desnudo.
e começou a reagir contra aquele fenômeno natural. Ele viu, teve o chamado emocional e cultivou, ficou pensando. Então ele abandonou o mundo para se livrar da tentação do sexo. Foi morar no deserto, em um monte chamado Bisquir, e ali fez a sua vida solitária até os 70 anos. E ficou atormentado por aquela visão, desde quando ele contava os referidos 15 anos. A igreja coloca que ele procurava plantas com espinhos para martirizar o corpo, porque achava que era defeito do corpo. E, ao mesmo tempo, dizer que Satanás o inspirava para atormentá-lo. E este homem se tornou tão importante que, mais ou menos no século II, por volta de 150 anos, houve o encontro na África dos chamados pais da igreja. E eles discutiam uma tese muito complicada. Alguns deles diziam que Jesus não foi um filho sexual de José, que Jesus foi uma materialização do Espírito Santo. Outros diziam que Jesus era um corpo como o nosso, material. E se criou uma doutrina que se espalhou pelo mundo até hoje, na qual Maria foi virgem, antes, durante e depois do parto. Um mito, uma aberração. Porque se a lei é natural pelo parto, porque esta é exceção a ele, que é o autor da lei. Daí, então, ele foi chamado para dizer por inspiração divina. E o pobre era tão atormentado que disse o que o Espírito Santo lhe transmitia. E a questão estava numa letra, na letra grego I, que é uma letra quase significante. Christos homoi. Ou o outro seria Christus homo. Cristo, homem, seria como nós. Cristo homoi seria um ser fluídico, de corpo aparente. E baseavam essa questão do corpo aparente em uma página da velha Bíblia, a respeito do anjo que acompanhou Tobias, que era um ser carnal, normal, e, no entanto, podia liberar-se do corpo, tomar o estado angélico e etc. Então nasceu a doutrina chamada docetismo, que é a doutrina das religiões, da igreja, do evangelismo. Nós, espíritas, fomos tentados a entrar nesse debate, porque um bastonário francês chamado Jean-Baptiste Roustet publicou, logo depois de Kardec, um livro intitulado Revelação da Revelação, ou Os Quatro Evangelhos, em cuja obra ele defende a tese do corpo fluídico de Jesus. E no começo do século XX, houve aqueles que eram fluidistas e carnalistas. A humanidade tem que estar brigando sempre com alguém. Não, para mim, Jesus era um homem como qualquer homem. Aí outro dizia, não, ele apenas parecia homem. E as discussões são infindáveis. O certo é que o sexo foi, durante esse período, combatido cruelmente. Graças a Deus, a atualidade, apesar de ter sido de uma forma letal, libertou o sexo. O problema não é o sexo, é a mente. É a conduta moral, a maneira como nós nos comportamos,
a questão da afetividade sem sexo e a afetividade com sexo, mas sem qualquer amor. Então, como nos libertarmos? Não vamos libertar-nos, porque é uma necessidade orgânica como o pulmão, os rins, o coração. Vamos somente orientar para que tenha uma ética de princípios. Mas como hoje a cultura é muito liberal, para a gente poder pensar em sexo sem vulgaridade, sem promiscuidade, é um pouquinho difícil. E exige muita seriedade para nós, porque no além, os nossos desejos continuam. Nossos hábitos, fumar, beber, usar droga, está impregnado no ser e nós passamos a ter necessidades vitais. E o que acontece? Vamos obsidiar aqueles que são viciados terrenos. Então, muito indivíduo sexólatra é nada mais, nada menos do que obsidiado. Espíritos perversos utilizam-no para desgastá-lo, para roubar-lhe o tônus vital. Contarei uma que é muito ética, embora um pouco vulgar. Conta-se que Messalina, a mulher mais depravada da história da humanidade, no Império Romano, era casada com um imperador. E vivia-se em Roma a luxúria, mas não havia outra faculdade, senão a do prazer de natureza orgânica. Aí entrava alimento, vícios, crimes e etc. E certo dia, o imperador sugeriu que ela escolhesse 10 homens das legiões e nas suas habitações mantivesse o conúbio com eles, a partir das 11 da noite até as 7 da manhã. Por sua vez, ele escolheria 10 patrícias, as mais nobres de Roma, levaria para o palácio e também teria o seu conúbio com todas. Organizado, e isso foi uma festa que terminou em triunfo no circo para mais de 50 mil pessoas. Pela madrugada, um tanto aturdido, ele levanta às 7 horas, trêmulo, e vai com o escravo até as habitações de Messalina. Ela estava no leito, os companheiros haviam voltado às legiões, e ele fez a seguinte pergunta: satisfeita? Ela disse: não, cansada. Porque a mente. Nós vemos o comidão, ele come, chega, não, é só uma bobagemzinha. Como um amigo me contou uma vez, um indivíduo que comeu tanto no banquete, que ficou entupido. E aí alguém disse: vá ali ao vomitório, introduz o dedo na boca, na garganta. Ele disse: se coubesse, eu comia aí de uma banana. Então, quem pode com uma mente viciada? É uma questão de disciplina. Não há muito, um amigo me disse algo. Nós estávamos em conversa comum e uma das funcionárias de bordo era muito bonita. E então nós conversando e ele disse: olha, Edivaldo, para você ter uma ideia como é a mente masculina. Eu já olhei para esta moça e já elaborei o que teria feito se eu não fosse bem casado. Notem o detalhe, bem casado. Porque não é necessário estar casado, é estar bem casado. E ela também, porque elas não são de borracha e também pensam igual, viu? Cada um na sua. Então ele me diz assim, eu olhei para ela daqui e já imaginei, terminando a viagem, sair com ela, indo ao restaurante, etc, etc, e indo para casa. Eu disse: nossa, nesse tempo todo da viagem, eu disse, em 1 minuto. O homem é assim. Porque se educou desde cedo que homem tem que ser homem. Agora está um pouquinho atrapalhado.
bastante atrapalhadas, não sabem mais de nada, né? Vamos para daqui a 100 anos, como é que vai ficar a coisa. Mas é uma questão mental. E eu, que estava noutra, olhei e não notei nada. Então eu perguntei, será que eu sou anormal? Porque ele que é normal, já sapateou, já foi a uma festa, já voltou. E eu ainda não saí do lugar. E fiquei com isso na mente. À noite, na hora que eu fui orar, eu perguntei a Joana, mas o que a senhora acha? A pessoa olha e já acabou? Ela disse, é uma questão de hábito, meu filho. Mas não vai começar agora não, porque você morre. Eu aí prefiro não morrer. É uma questão vida e morte severina. Tudo é uma questão de equilíbrio, de nobreza, de sentimentos. Muito bem, Jussara. Podemos auxiliar os recém-desencarnados através da prece? A prece, como nós sabemos, é um dos maiores recursos que nós temos. Como nós comentamos anteriormente, respondendo a Silvia, a respeito da prática do Evangelho no lar, quando nós entendemos o que significa essa nossa conexão, esse nosso retorno, por assim dizer, ao nosso íntimo, a centelha divina que está em nós, que é essa conexão nossa com o nosso Criador, e compreendermos que através, não das nossas palavras, mas dos nossos sentimentos, nós podemos criar essas conexões, trocar, mudar assim a nossa psicosfera. Então nós vamos compreender que o impacto dessa oração, deste sentimento nobre que nos aproxima do sentimento nobre do amor que nós ainda não conhecemos, poderá, sem dúvida alguma, como uma prece intercessória, como nós costumamos chamar quando oramos para os outros que necessitam, seja no encarnados ou desencarnados, podem seguramente alcançar a todos. Então, esta comunhão, às vezes nós falamos, eu costumo dizer que a gente sabe que no Espiritismo não existe milagre, nós falamos que não existe nada, que existe é o nosso desconhecimento, ainda a nossa ignorância. Mas se nós pudéssemos chamar uma coisa de milagre, é esse momento em que nós nos unimos em prece, no Evangelho no lar, nos momentos em que nós estamos unidos, assim, nas nossas casas espíritas, em momentos como este, aonde as palavras, ainda que não sejam elaboradas daquela forma como nós entendemos que possam estar sendo palavras exatamente de oração, desse nosso sentimento, dessa nossa comunhão, porque este momento agora é um momento onde nós nos unimos, porque queremos melhorar, porque queremos, assim, através dessa prática de fraternidade, através desses pensamentos mais elevados, poder conseguir encontrar em nós aquela paz, encontrar em nós esse amor. E por isso que quando nós compreendemos isto, que podemos fazer isso por nós mesmos, mudando assim a nossa energia, a nossa psicosfera íntima, impactando naqueles que se encontram ao nosso redor, nós também podemos alcançar as almas sofridas. E nos dias de hoje, nos dois planos da vida, nós encontramos tanto sofrimento, tanta necessidade. Então, aquele que puder oferecer um pouco de luz, um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, de esclarecimento, através das emoções, que assim o façam. Possamos, então, nós, através destes momentos, irradiando assim essa energia, nos conectando a Jesus, espalhar essas bênçãos pelo plano físico,
para o plano espiritual. Oremos muito pelos que já partiram, que seguramente, como nós, encontram-se em momento de reflexão a respeito da oportunidade perdida, dos momentos de sucesso e, sem dúvida alguma, de um novo momento aonde a reencarnação poderá assim coroar os esforços desse espírito que somos imortais, andarilhos da eternidade, para chegarmos a nosso Pai Criador. Então, que oremos pelos nossos irmãos desencarnados, porque seguramente eles irão se beneficiar deste sentimento que estivermos irradiando para eles. Obrigado, Jussara. Divaldo, uma pergunta que nos faz aqui, Sandra. Poderia nos falar um pouco sobre as colônias espirituais? Qual é a sua função? No Evangelho de Jesus, o Mestre diz: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e apontou o universo. Àquela época, não se sabia exatamente do sistema solar. Hoje, nós penetramos no universo que a nossa mente não tem dimensão para reflexionar em torno dessas moradas da casa do Pai. Quando Eurípedes Barçanufo, um apóstolo do Espiritismo da cidade de Sacramento, desencarnou, ele notou no além que muitos espíritas estavam desencarnando muito mal, perturbados, muito teóricos e pouco práticos, vinculados às paixões terrenas, com obsessões cruéis. Então, o que fez ele? Edificou uma colônia, uma comunidade, como nós edificamos a Mansão do Caminho, aqui, com elementos materiais, do plano espiritual, utilizando-se da energia, normalmente chamada prana, ele edificou uma comunidade para receber os espíritas que tinham fé, mas não tinham caráter. E a comunidade de Eurípides é chamada esperança. Qual é a finalidade? Albergar-nos. Imaginem que em cada segundo morre 7.000 pessoas. O que é morrer? A carcaça vai para o cemitério. E o ser? Fica no ar, flutuando? Fica em nuvens de algodão? Não. Há toda uma classificação de equilíbrio do universo. A Terra é um dos planetas inferiores, mas Júpiter, Saturno, acredita-se, não tem prova matemática, científica, que teria uma vida muito superior, especialmente Júpiter. Mas se nós olharmos as estrelas de primeira grandeza, a estrela da Virgem, especialmente, e nos detivermos no Cruzeiro do Sul, a olhar a estrela de Magalhães e seu brilho, que ultrapassa a nossa imaginação, é uma das moradas da casa do Pai. São mundos espirituais. Eu estive várias vezes na colônia em que minha mãe reside. Desde a primeira vez, quando eu tive uma parada cardíaca, aos 30 anos, que eu me senti lá. E há uns 2 anos, mais ou menos, eu estava muito doente e pensava que estava na hora da partida. Então eu tive um desdobramento, um sonho, no qual ela, minha mãe, me recebeu à porta do que eu chamaria uma casa. Não é uma casa como nossa casa, é algo que faz lembrar uma casa. Então ela me chamou e disse: vamos sentar um pouco, meu filho. Era uma espécie de jardim, com plantas que eu conhecia e algumas que eu não conhecia. Entre essas havia uns lírios especiais, enormes. Eles nasciam, cresciam e abriam em um volume muito grande. Sentamo-nos e, curiosamente, que eu senti que o banco
tomou o meu organismo. Era, portanto, um banco próprio para acomodar-nos. E eu estava com muita falta de ar aqui na Terra. Minha mãe disse, Di, estávamos preparando a sua chegada, mas recebemos instruções que você ainda vai ficar um pouco na Terra. Está se sentindo muito mal, meu filho. E eu que tinha uma vinculação muito grande com minha mãe, sem nenhum instinto de libidos. Então eu disse, tá, é uma dor e é uma carência de oxigênio. E havia um lírio desse que chegava mais ou menos à minha altura e eu sentia o perfume do lírio terrestre. Ela disse, aspire o perfume do lírio. Eu peguei a planta, aproximei-me e quando eu aspirei, a planta se diluiu e como uma substância Vic Vaporub, entrou-me e de imediato eu senti a dilatação do aparelho respiratório, respirei melhor e aquela dispneia foi passando. E eu notei que, ao aspirar o lírio, ele foi desaparecendo, absorvido por mim, até que ficaram 2 folhas verdes e o lugar onde nasceu a haste. Então, minha mãe disse assim, você está com energia, mas aqui não se destrói nada. Olhe bem para a haste que você aspirou. Eu fiquei olhando, e ela disse, deseje que o lírio se refaça. Com o pensamento, lembre-se. Então eu vi que daquele lugar saiu uma nova haste. Foi crescendo e abriu um outro lírio. Saímos, eu respirava melhor, segurava na mão dela, e encontrei o Nilson. Então ele me disse, olha, Di, esta é a nossa residência. Eu então queria saber uma coisa de você. Eu estou preparando a sua sala de trabalho, porque Nilson preparou aqui a mansão, construiu a casa que nós moramos, e eu dei alguns palpites. Então eu disse assim, é urgente? Ele disse, não, porque tia Ana disse que você estava para ser esperado, e então eu tenho que apressar. Eu digo, Nilson, não tenha muita pressa, não. Faça o favor de se der dia. Então ele mostrou o espaço e me explicou o que ele pretendia fazer. Eu disse, meu Deus, nem morto a gente deixa de trabalhar. Ainda não morreu e já está trabalhando? Que horror! Isso para dar uma ideia. Nós não ficamos errantes. Tem espíritos errantes que ficam na erraticidade, que formam um grupo de bandidos, grupo de desocupados, como aqui na Terra. Nós temos grupos de rua, seriam espíritos perturbados que aos volumes aplaudem as nossas loucuras, estimulam o crime, perturbam-nos. Mas nós temos também os lares, os santuários. Manuel Filomeno de Miranda, quando narra os seus livros, ele narra o lugar, a comunidade espiritual. Aqui em Salvador, há uma comunidade muito grande e outras, mas há a comunidade chamada Redenção, que foram os espíritos que criaram nossa casa há 200 anos, que vieram dessa comunidade para onde nós, os senhores, quem quiser, ir conosco. É um degrau do reino dos céus. Daí a tradição diz, são 7 céus, como verdadeiros círculos, aquelas camadas até o céu de plenitude, onde estão o Cristo, a Mãe Santíssima, aquele estado superior. É para isso que servem as comunidades espirituais. Encerramos, então, nosso Conversando do dia de hoje. Convidamos aí a Jussara para se despedir de nós agora, nesse instante. Jussara, por favor. Querido Di,
conversa com o tio Nilson, então, que você fala que você ocupa a sala, mas por pouco tempo, porque você só está de volta para celebrar os 100 anos da Mansão do Caminho. Eu deixo a vocês todos o meu abraço, a minha gratidão, o meu carinho, como poder realmente me expressar num momento como esse, onde nós nos sentimos tão devedores, né? Eu costumo dizer que todo esse nosso comprometimento a essa obra, a esse trabalho espírita, se deve pela nossa sensação de dever e de dever. Então, sabemos muito bem que aqui estamos, neste momento, para realizarmos aquilo que pudermos de melhor. Obrigada a todos, obrigado, Mário Sérgio, querida professora Solange, todos vocês que estão propiciando para que nós que nos encontramos aqui, que não podemos estar aí participando presencialmente com vocês, nos sintamos tão acolhidos e recebamos essas instruções tão benéficas para todos nós. Recebam meu carinho, meu abraço e gratidão especial. Muito obrigado, Jussara. O nosso abraço também a todos os espíritas dos Estados Unidos, ao nosso público aqui presente, a nossa gratidão, aqueles que nos assistem remotamente pelas vias virtuais, a nossa tradutora de Libras, Isiane, muito obrigado, Isiane, a equipe da Mansão do Caminho, da televisão, o Júnior, o Sérgio, a professora Solange, Edivaldo Franco, a todos, enfim, que estiveram aqui conosco nesse dia. Muito obrigado a todos. Agora vamos passar a palavra de Edivaldo, que ele vai convidar os médiuns passistas para a aplicação dos passes coletivos. Na reunião de hoje, denominada Conversando sobre Espiritismo, nós não tratamos de casos pessoais. Há aqui 2 perguntas pessoais que, lamentavelmente, não podemos, porque nós somos no mínimo 500 pessoas. Por que a doutrina cristã não comenta o papel de José na jornada de Jesus? Foi apenas seu pai? Sim, e não apenas. Foi uma grande coisa seu pai. Porque José não foi importante. Por exemplo, meu pai, um grande número me conhece, porque tem uma tarefa. Mas ninguém sabe nem pelo menos o nome do meu pai. Os pais de Allan Kardec, os pais de Chico Xavier. Então nós temos uma preocupação, porque no Evangelho, na Bíblia, José aparece e desaparece. Era um carpinteiro que trabalhava na construção da capital da Galileia, que anteriormente era Cafarnaum, e Jesus o acompanhava também como carpinteiro. Ele desencarnou, mais ou menos quando Jesus tinha 20 anos, e Maria continuou com os filhos que ele trazia do primeiro casal, mas sem dar maior oportunidade a ele. É muito desconhecido. Eu tenho um amigo, bispo católico, que vive em Jerusalém. Ele é psicólogo, cuida da terapêutica de muitos sacerdotes, e ele escreveu um livro sobre São José. E ficou de me mandar, escreveu há pouco, escreveu em italiano, e o livro está na editora Vozes, aqui no Brasil. Então eu tenho procurado, mas ele me dizia, não encontrei historicamente nada sobre São José. Era uma pessoa qualquer, casou e teve um filho muito importante. Daí, para nós, não há o que acrescentar. E a outra é um pedido para como se conduzir diante de uma questão de família. É a questão de Tássia. Então, nós diremos que é uma questão pessoal, é um problema doméstico, e que a pessoa ore, mas não interfira. Nós temos um mau hábito de interferir em problemas que não são nossos. Nos envolvemos e a coisa complica. Deixe acontecer. Cuide de você. O Evangelho é amar ao próximo como a si mesmo. É muito comum a pessoa ver tão preocupada com a filha, com a neta, com a avó, e não cuida de si. Então, ainda no Evangelho, diz: o que vos adianta salvar o mundo e perder a alma? Do que adianta eu estar aqui 3 vezes por semana, Mário e outros, e ficar perturbado? Do que adianta? Então, eu tenho que cuidar também
da minha iluminação. E notem, a psicoterapia moderna é esta: conhece-te a ti mesmo. Para os transtornos, nós vamos fazer uma viagem a nós próprios, mas isso já é outro tema. Vamos então pedir aos companheiros de passes, e esse é um dos momentos belos da prática espírita, para que tomem os seus lugares, porque é o instante, apesar de estarmos cansados naturalmente, em que os mentores transfundem energias salutares. Amigo Jesus, eis-nos diante de Ti, como nós somos. Tu nos conheces e sabes que, na medida do possível, nós Te amamos. Em nossas deficiências, nós Te queremos bem. Abençoa-nos, abençoa nosso lar, aqueles a quem amamos. Mas abençoa também aqueles que não nos amam, que nos perseguem, aos espíritos inimigos do bem. Nós Te pedimos pelos suicidas, os irmãos que se equivocaram e não tiveram resistência para a luta. Pelos que vieram doentes à sessão de hoje, para que recebam as nossas vibrações poderosas. Tu disseste que o que nós pedíssemos ao Pai orando, Ele atenderia. Estamos orando, estamos pedindo. Também Te pedimos, em favor dos obsidiados, dos doentes terminais, daqueles que estão no eito da escravidão. Amigo incomparável, nós Te solicitamos em favor da paz, a paz no coração, a paz em nosso lar, a paz na terra. Abençoa nossa água. Permite que se impregne de energias saudáveis. E com júbilo no coração, agradecemos-Te e suplicamos que nos abençoes de volta ao lar. Em Teu nome, em nome de Deus, da Mãe Santíssima e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz. Está encerrada a nossa atividade.